olhamos e nós encontramos pais que são fisicamente até presentes, mas eles são emocionalmente ausentes. Nós encontramos homens que são profissionalmente bem-sucedidos em suas áreas, em seus ofícios, em suas atuações, porém espiritualmente vazios. Nós encontramos lideranças que muitas vezes até têm uma boa performance, mas existe um vazio, uma trinca no comportamento. Nós encontramos pessoas, homens, que até têm uma força física, mas não existe uma maturidade emocional. E Paulo, ele escrevendo essa carta, nós percebemos que ele apresenta um modelo de homem transformado, mas não transformado pela força, transformado pelo Espírito, não transformado pela uma imposição da lei, mas um homem transformado pelo mover interno gerado no seu interior a partir da presença do Espírito Santo. E eu quero refletir com você, porque essa palavra é para nós, a respeito desse texto do verso 2 e do verso 3, quando ele diz que vocês são cartas de Cristo. Essas cartas que são vocês, não são escritas com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo. Paulo, quando ele escreve esse texto, de cara, ele confronta a lei mosaica. Ele confronta um modelo imposto pela religião judaica, onde simplesmente se tinha uma cultura de um cumprimento ritualístico da lei e não uma transformação genuína de coração, de caráter, de comportamento, de pensamento. E é sobre isso que nós fomos chamados a viver. Não homens que vivem simplesmente ritos, homens que simplesmente acordam 6 horas da manhã e vêm participar de uma live de um homem 365. Não homens que simplesmente cumprem os seus ritos de estarem nas suas agendas de quinta, de domingo, mas sem permitir que aquelas palavras que são ministradas, sejam aqui, sejam nas igrejas, elas gerem as transformações e os efeitos designados pelo próprio Deus, para que elas gerem no seu coração. E a pergunta é, a minha vida, a sua vida, homem, que você que está aí, seja com câmera desligada ou com câmera ligada, seja dando 100% de atenção ou 50% da atenção. Você hoje, a sua vida, ela está pregando um sermão todos os dias? Porque, olha, observe que nós, homens, nós somos referências inevitáveis, quer queiramos ou não. Os nossos filhos, eles aprendem muito mais pelo nosso exemplo do que pelo nosso comando verbal. Nós arrastamos pelo exemplo. As nossas esposas, elas percebem, elas sentem, é palpável a espiritualidade que nós exalamos, elas veem isso. Mulher sensitiva, elas conseguem sentir isso. A sua equipe de trabalho, seja você como um liderado, seja você como um líder, aonde você atua com pessoas, onde você se relaciona com pessoas. Como que é a sua postura? Escute o que eu vou dizer para você nessa manhã. Nós não somos o que postamos no Instagram. Nós somos o que verdadeiramente Deus conhece de nós. Nós não somos o que postamos. Nós somos aqueles que sabem reagir em momentos de pressão. Quem é você em momento de pressão? As pessoas conseguem observar o Deus que você serve, de fato, elas enxergam
um Deus que você muitas vezes professa, que você fala quando ora, que você apresenta a partir do momento que você põe a Bíblia no seu birô da sua mesa de trabalho. Esse Deus, ele é testificado a partir das suas ações, e principalmente, não é quando você está bem, não. É quando você está em momentos difíceis, em momentos de pressão. O Senhor é visto. Você consegue transmitir para essas pessoas, de fato, quem é o Deus a qual você serve? Nesse tempo, nós vivemos muitas vezes homens, né? Nós vemos homens que se tornaram, ou geralmente andando em extremos, nos polos, ou homens extremamente agressivos, ou homens totalmente passivos. E o que Jesus nos traz a partir da palavra, o que Paulo escreve a partir dessa epístola, é um chamamento para que eu e você possamos migrar desses polos e extremos para um ponto de equilíbrio. Sermos firmes, mas não perdermos a sensibilidade dos ambientes, das coisas, dos cenários. Se a sua vida, meu querido, se a sua vida hoje fosse o único evangelho que alguém pudesse ler, eu te pergunto nessa manhã, Cristo seria compreendido? Seria. Escute o que eu estou lhe falando. Eu não estou trazendo uma palavra de peso, porque isso não seria o evangelho. Eu não estou trazendo uma palavra de julgo. Sabe o que eu estou trazendo aqui? Uma palavra de direcionamento, uma palavra de reflexão. Se porventura eu hoje sou alguém que caminhei, ou estou caminhando pelos polos, ou alguma atitude que não corrobora algum pecado, algum comportamento, ou eu caminhei que porventura não testifica deste Deus que eu sirvo, deixa eu te dizer, quando eu me arrependo, quando eu busco um caminho de restauração, quando eu me humilho diante da presença de um Deus Todo-Poderoso que é Pai, quando eu me permito viver os processos que restauram o meu eu interior, como de fato quem eu sou em Deus, que restauram a minha identidade, escute o que eu vou dizer, a minha vida torna-se uma carta aberta do Deus que eu sirvo. Um Deus que restaura, um Deus que cura, um Deus que salva, um Deus que não lança fora, um Deus que não abre mão, um Deus que faz nova todas as coisas. Escute, não é sobre o que eu fiz ou o que eu errei, é sobre o que em um coração humilde, em um coração quebrantado, em um coração contrito, em uma capacidade em Deus de arrepender-se dos seus maus caminhos, como esse testemunho, como esse capítulo da minha vida, ele vai testificar a glória de um Deus poderoso, de um Deus que muda a história do homem que se arrepende. A história de um Deus que gera um impacto transformador e salvífico a partir de um coração que se arrepende verdadeiramente e que busca humildemente corrigir. Muitas vezes nós estamos preocupados com performances religiosas, como nós nos apresentamos, como as pessoas nos veem somente. Mas escute, performance religiosa não substitui a transformação espiritual. Não substitui. Você pode ir à igreja, você pode conhecer versículos, você pode cantar louvores. Se você continuar um homem orgulhoso, um homem iracudo, um homem viciado, um homem emocionalmente indisponível, um homem que não corrobora em seus comportamentos com aquilo que a palavra te chama a ser, escute, isso precisa ser revisto. Isso precisa ser corrigido. Isso você precisa buscar, permitir um novo capítulo
ser escrito na sua vida, e este capítulo que ele testifique, de fato, o Deus a qual nós servimos. Muitas vezes nós ficamos aprisionados a capítulos passados da nossa vida. Capítulos de falha, de erro. Capítulos onde, de fato, nós gostaríamos muitas vezes de rasgá-los do livro da nossa vida. Mas escute, não é sobre esses capítulos. No fundo, eles fazem apenas parte de um pano de fundo. Um pano de fundo que vai testificar o novo capítulo que Deus está escrevendo ao seu respeito. E esse capítulo que Deus está escrevendo hoje ao seu respeito é um capítulo do qual o nome dele é glorificado. Eu creio piamente que cada um de vocês, cada um de nós, que se permite estar aqui todas as manhãs, que se permite estar aqui apresentando o seu coração diante de Deus, a fim de receber uma palavra, de ser edificado. Eu creio, meu irmão, eu creio que o Senhor ele está estabelecendo um processo de transformação. Existe um verso muito bonito, eu costumo dizer que ele é até poético, né? Que fala a respeito dessa transformação que acontece de glória em glória, de glória em glória, até o homem alcançar uma estatura de varão perfeito. Mas escute, todas as vezes, se você pegar a sua Bíblia, que Deus manifestava a sua glória de uma forma poderosa, de uma forma inteira, todas as vezes, aqueles que estavam na presença eram jogados no chão e eram postos com seus rostos no pó. Muitos de nós queremos ser transformados de glória em glória, mas todas as vezes que nós somos transformados de glória em glória, essa glória nos joga no pó. Essa glória nos faz entendermos quem Deus é e quem somos nós diante dele. Essa transformação, ela acontece a partir do momento que o homem se permite, em humildade, ser transformado em Deus, no seu caráter, no seu íntimo, nos seus pensamentos, no seu comportamento. Eu creio que o que Deus nos traz a partir dessa palavra é uma consciência de transformação que ele tem gerado em mim e em você. Uma transformação que nos vai fazer sermos homens melhores, pais melhores, maridos melhores, servos melhores. É sobre isso. É sobre essa transformação que o Senhor vai nos permitindo viver. Nesse texto, essa transformação que eu falei a vocês, que está lá no verso 18, ela nos mostra que essa santificação que eu e você devemos buscar todos os dias é um processo contínuo. Essa santificação, escute, ela não é uma perfeição instantânea. Não é assim. É por isso que a transformação é de glória em glória. Mas olha, transformação de glória em glória para chegarmos a essa estatura de varão perfeito, sem que nós permitamos os nossos corações de fato serem visitados pelo Senhor, as nossas mentes esquadrinhadas pelo próprio Deus, e nós permitirmos revermos comportamentos, conceitos, atitudes. Não acontece. Cada palavra ministrada, cada palavra que você lê, seja numa literatura que seja um apêndice ali de um princípio da palavra, seja pela própria palavra, seja no Homem 365 ou em qualquer culto que você vá, escute, antes prepare o seu coração em humildade. Deus, eu quero ser transformado, porque todos nós temos algo a ser transformado todos os dias. Nenhum de nós estamos na estatura de varão perfeito. Sabe o que significa esse texto da estatura de varão perfeito? É quando nós formos revestidos em corpo glorioso e formos encontrar com Jesus nos céus. Enquanto esse dia não chegar, precisamos ser transformados de glória em glória.
E esse glória em glória, eu quero enfatizar mais uma vez, não é um texto romântico e poético, é um texto que traz arrependimento, humildade e dependência. É um texto que diz, meu Deus, Senhor, me jogo no pó. A tua glória, ela é manifesta nesta situação. O que seria de mim sem ti, como diz a canção? Sem ti. É reconhecer a grandeza, é reconhecer o senhorio, é reconhecer o poder. Escute o que eu vou dizer para você. Homens de Deus, diferente do que muitas vezes a religiosidade conceitua, homens de Deus não são perfeitos, tá? Homens de Deus são aqueles que se permitem progressivamente serem transformados pelo Espírito Santo. Esses são homens de Deus. O único homem na Bíblia a qual nós vemos e lemos ser chamado de um homem segundo o coração de Deus, foi um homem que teve alguns capítulos da sua história que talvez, como diz o Salmo 51, ele tenha pedido para ser apagado. Diante da tua tão grande misericórdia, Senhor, apaga as minhas transgressões. Este homem que se humilhou, que se quebrantou, foi transformado de glória em glória. E este homem foi chamado um homem segundo o coração de Deus. Eu creio que, independente de como porventura você tenha se comportado até aqui, essa palavra, ela vem como luz para os nossos caminhos. Essa palavra, ela vem como um sinal de esperança que me norteia a como andar e chegar no destino que Deus tem proposto e desenhado para mim e para você. Eu creio que essa palavra é uma palavra que vai nos formar, nos permitir termos um comprometimento em Deus de crescimento, de transformação, para sermos maridos melhor do que ontem, de sermos pais melhor do que ontem, de sermos alguém diante mesmo dos nossos falhas, dos nossos erros, das nossas imperfeições, sermos alguém mais parecido com Jesus do que ontem. Essa sede, esse desejo, essa vontade, esse anseio precisa nos acompanhar, queridos, todos os dias da nossa vida. Nós vivemos em um tempo onde o ser humano, ele torna-se muito crítico em tudo. E nós muitas vezes somos especialistas em olharmos os cenários ao nosso redor, as pessoas, e já temos uma palavra, e que muitas vezes não é com um intuito de edificar, não, é de criticar mesmo, de denegrir. Não é uma crítica construtiva muitas vezes, chega a ser destrutiva. E sabe o que acontece? Nós perdemos o tempo e a oportunidade de, ao invés de fazer isso, transferirmos o olhar para dentro de nós e olharmos, Deus, ainda existe muito a ser transformado dentro de mim. Me mostra qual é a porção da transformação que o Senhor tem para mim no dia de hoje. Me mostra qual é a porção da transformação que o Senhor tem para mim no dia de hoje, nesse tempo. E que eu seja transformado, Deus, de glória em glória, de entrega a entrega, de manifestação em manifestação do teu poder. E que somente o Senhor seja glorificado a partir da história contada da minha vida. Que independente dos capítulos que um dia eu desejei apagar, esquecer ou rasgar da minha biografia, hoje, Senhor,
capítulo escrito, é pelo teu dedo, é pela tua mão, é pela tua caneta. E esse capítulo hoje, ele restaura, ele reedita, ele refaz. E ele agora, Senhor, é um capítulo que aponta para a tua glória. Aquilo que um dia foi para minha vergonha, hoje torna-se uma história reeditada, um testemunho vivo do que o Deus a qual eu sirvo, ele é capaz de fazer na vida de alguém que se permite ser transformado pela sua presença. Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração para ser compartilhado, meus queridos, com cada um de vocês nessa manhã de quarta-feira. Ora por nós, pastorzão. Amém, amém. Para selar essa palavra nas tábuas do nosso coração. Em nome de Jesus. Deus, em nome de Jesus, nós queremos bendizer a Ti, ó Pai, nesta manhã. Obrigado porque há uma oportunidade, Deus, de vermos o nascer do sol. Nos dá, Senhor Deus, por certeza de que bem como ele nasce, as tuas misericórdias se renovam sobre cada um de nós. O que seria de nós, Senhor, se não fossem estas misericórdias? O que seria de nós se não fosse o Senhor, o Deus das oportunidades? O que seria de nós se o Senhor nos permitisse, Pai amado, acessarmos a tua presença, a tua manifestação, a partir de uma palavra ministrada, a partir, Senhor Deus, da beleza da tua criação? Nós queremos dizer, ó Deus, que aqui somos em mais de 104, 105 homens que entregam os seus corações diante do Senhor e que dizem, Deus, transforma em nós aquilo que necessita, que precisa, que deve ser transformado, mas que o Senhor nos permita, assim como o escritor dessa carta, chegarmos ao final da nossa vida e dizermos, nós combatemos o bom combate, nós terminamos a nossa carreira e nós guardamos a nossa fé. Nós fomos homens que, assim como o escritor dessa epístola, um dia teve um capítulo da sua vida que o chamaram de homicida, que o chamaram de perseguidor, mas que os capítulos seguintes da sua história foram escritos e ele foi conhecido como o maior evangelista que já pisou nesta terra. Nós queremos ser esse, Senhor. Nós queremos ser homens que, transformados a partir da tua presença, existem novos capítulos sendo escritos. Capítulos não de vergonha. Capítulos não que carregam simplesmente ritos de cumprimentos religiosos, mas de homens verdadeiramente transformados a partir do seu arrependimento, da sua humilhação, da sua entrega diante do Senhor. É assim, Deus, que eu oro e eu abençoo a vida, a família, os negócios de cada um destes homens e que cada um, Senhor deles, bem como eu, sejamos diariamente homens desejosos a serem transformados pelo teu Santo Espírito, no nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Amém. Dá um amém aí, Senhor. Ora, receber, transformar em Deus. Amém, amém, amém. 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 Amém, amém. Pastorzão disse que não ia jogar peso, mas não jogou peso, não. Jogou uma tonelada, pastor. Homem, não diga um negócio desse, pelo amor de Deus. Mas que palavra abençoada, pastor. Que palavra de correção, que palavra de atenção mesmo, assim, de abrir os olhos, de entender o que é que nós estamos fazendo da nossa vida. E eu vi aqui, anotei algumas coisas, muitas páginas, muitas chaves, mas uma coisa que mais me chamou a atenção quando o senhor disse assim: se porventura eu fosse o único evangelho que alguém estivesse lendo, Cristo seria visto em mim? Isso é muito forte, pastor, porque realmente eu acho que é sobre isso. Qual é o evangelho que as pessoas estão lendo através da minha vida, da tua vida, da nossa vida? O que é que, principalmente os de casa que estão ao nosso lado, qual é o evangelho que eles estão lendo através da nossa vida?
nossas esposas, nossos filhos, nossas filhas, nossos enteados, nossos pais. E quando o Senhor falou que nós também devemos sair dos ritos, né, que as palavras devem gerar arrependimento, confissão, transformação, né, transformando as tábuas de pedra em tábuas de carne, fazendo com que o nosso coração realmente seja acessível. Foram palavras que, para a glória de Deus, vai trazer uma transformação nessas sementes que foram plantadas no nosso coração, possa gerar frutos, e que esses frutos sejam vistos e, principalmente, além de vistos, eles possam ser exemplos. Pessoal, já são 6h33, fiquem à vontade, quem tiver que deixar filho nas escolas e etc. Entrou agora o nosso tempo da resenha. Pastor, assim, não tem muito o que acrescentar na palavra do Senhor, ela veio como uma espada afiada para realmente acessar os nossos corações e etc. E outra frase que o Senhor disse também, assim, muito forte, é que nós não somos, né, com outras palavras, o Senhor disse, eu anotei desse jeito, é que nós não somos o que dizemos que somos, nós somos exatamente o que fazemos, principalmente nos momentos de pressão. Quando eu sou pressionado, o que sai de mim são os frutos do Espírito ou são os frutos da carne? O que é que tem saído de mim, de dentro de mim, da minha boca, das minhas ações, dos meus gestos, das minhas reações, quando eu estou sob pressão? Sob pressão. Pastor, na semana passada, eu estava lendo Gênesis, capítulo 1, do versículo 26 ao 28. E eu vi uma parte lá que fala da constituição do homem, da criação do homem, onde eu entendi que nós somos um ser finito, mas que diariamente nós buscamos nos encher de um ser infinito, que é Deus. E coaduna com o que o Senhor disse, que a busca é diária. Então, como eu posso ser um ser finito, buscar me encher do infinito? Todo dia eu tenho que buscar Deus para me encher dele. É importante, o Rômulo, inclusive, nesse seu adendo, deixar registrado algo. Né? Em Gênesis 1, bem como Gênesis 2, na criação, o homem não foi feito para ser finito. O homem foi feito para ser eterno. A morte, ela chega no capítulo 3 de Gênesis, quando o homem cai. Esse foi o preço do pecado. Né? É por isso que nós, seres humanos, nós lidamos com dificuldade com a morte. É porque na essência da criação, o homem não foi feito para morrer. O homem foi feito para ser um ser eterno, porque foi assim que Deus o constituiu em Gênesis 1 e 2. Mas em Gênesis 3, ele acessa esse lugar que não era o que Deus, né, ali tinha idealizado na criação. Porque o Senhor criou o homem para estar com ele. Né? A morte, ela foi o preço desse pecado. Né? Porém, nós fomos, e aí eu quero corroborar com sua fala, nós fomos nascidos desse pecado. Jó já dizia isso. Né? Então, o que acontece? A partir de então, aí sim, de fato, nós precisamos entender que esse caminho de transformação que nos leva à reconciliação é diário. Diário. Todos. E é muito importante, porque assim, nós vivemos em um tempo que, sem percebermos, é muito intrínseco de nós, da masculinidade, do traço, do macho, do homem. Nós, muitas vezes, sem nem percebermos, tá? Nós somos arrogantes e presunçosos. E isso geralmente é uma cilada do inimigo, que nos impede de estarmos abertos diariamente ao Senhor para sermos transformados em área que nós precisamos ainda ser transformados. Então, esse texto, né, de hoje, quando eu fazia, assim, foi algo que Deus falou muito forte. Nós precisamos entender, Deus, todos os dias existe algo a ser transformado por Ti, em mim, que me
leva a essa reconciliação, a essa relação de intimidade como tu criou o homem lá no princípio de todas as coisas. É isso aí mesmo, pastorzão. Amém, amém. Alguém quer falar alguma coisa? Eu estou sentindo que o Salles quer falar. Eu, irmão, entrega, posso entrega falar? profeta. Queria falar porque eu estou dirigindo aqui, não tem como levantar a mão. Pois diz, príncipe. Ei, pastorzão, bom dia, meu amor. Bom dia, meu bispo. Rapaz, é interessante, né? Aproveitando a deixa aqui que nós estamos em meio a homens que já vêm de um hábito, de um costume da procura, da vida cristã, né? Da profundidade, mas também temos muitos que estão começando agora, né? Então, essa palavra que o pastor trouxe aqui pra gente, né, em cima dos comentários que nós estamos fazendo aqui no momento da resenha, me remeteu muito ao começo da minha caminhada, quando eu procurei fazer discipulado, quando eu procurava estar mais inserido em escola bíblica, porque tudo isso vai nos direcionar, né, pastor, em uma caminhada onde eu tenho a essência, onde eu tenho conhecimento de onde eu estou caminhando, né? Quando o senhor falou aí sobre nós fomos criados, nós não somos eternos, mas nós fomos criados para a eternidade, né? Então isso aí eu fui lá na nova criação, lá no começo de tudo, onde eu e a Laine, a gente era muito assim inserido, né? Realmente, porque a gente sempre buscou muito estar nesses aprendizados, e a escola bíblica, o discipulado, né, ele foi fundamental para as nossas vidas, e lá trata tudo disso, né, nos ensina e nos coloca realmente com entendimento na posição santificada, que não é uma posição pesada, é uma posição leve, porque eu reconheço quem carregou o peso por mim, e eu reconheço a minha posição de filho. Então, o meu papel é o quê? É eu me manter separado daquilo que o mundo me oferece. E isso aí não traz peso. Pelo contrário, isso me traz direção, isso me traz um entendimento daquilo que eu preciso ser para refletir na vida do próximo. Ponto final, porque é em mim, mas também através de mim que outros conhecerão a Cristo. Né? Então, Cristo, ele habita em mim, e através daquilo que eu sou, através daquilo que eu vivo, através daquilo que eu reverbero na minha vida, é que vai dizer, rapaz, eu senti uma sede, eu senti uma vontade realmente de conhecer mais do Deus que essa pessoa ela serve. Então é sobre isso. Essa palavra, ela me remeteu, pastorzão, muito, né? Eu não sou muito de guardar tempo, mas eu acho que está uns 15 anos aí, 14 anos que eu sou convertido, né? Mais ou menos o tempo que eu tenho de casado. Então é isso. Muito obrigado por ter me levado, por ter me remetido ao começo de todas as coisas, viu? Bênção. Amém. Amém. Cícero. Pastor, posso só falar uma coisa aqui que o senhor falou, rapidinho? O pastorzão disse assim, ó, performance religiosa não substitui a presença verdadeira de Deus. Muito forte isso aqui, pastor. Justamente esse ativismo, né, que eu acho que o senhor está se referindo, né? Não ter porque esse texto, lembra que Paulo ele confrontava muito o que a religião da qual ele vinha, né, do judaísmo ali, ele apresentava. Então, às vezes, era muita performance. Sejam eles os saduceus, os fariseus, eram homens que se apresentavam com suas performances religiosas. E ele entendeu, ao conhecer Jesus naquele caminho, né, de Damasco, que, não é bem assim não, né? As minhas performances, elas não substituem a transformação espiritual, não. Né? Então, assim, nós precisamos entender isso. Eu preciso daqui a pouquinho sair, mas antes eu quero só aproveitar o Cícero que está de mão levantada e compartilhar com os irmãos, né? Assim, esse processo de transformação, ele acontece, como eu falei para vocês, ele deve ser constante e diário. Né? Todos nós temos algo a melhorar, a aprender, a sermos alguém, né, mais parecido com aquele que Deus nos chamou para ser. Eu já sou também convertido há alguns anos, tenho aí um título de pastor, mas mesmo há 11 anos na Comunidade das Nações, obviamente aqui eu
Salles esteve comigo e sempre foi alguém que caminhou muito próximo, eu não consegui fazer todos os cursos que nós dispomos, até pelo leque de curso que isso é muito vasto na comunidade das nações. Mas, mesmo como pastor da CN, eu tenho o privilégio de dizer que quem está de mão levantada nessa sala agora é o meu líder, o Cícero. Por quê, pastor? Porque eu fiz a minha inscrição do Homem ao Máximo a todas as quartas-feiras na CN Eusébio. Glória a Deus. Que eu nunca havia feito. Parabéns, pastor. Eita, pastorzão. E sempre existe algo a aprendermos. Essa é a caminhada. Amém. Era essa palavra que eu ia falar. Foi tudo dito. Não preciso mais falar nada. Meus irmãos, eu cumprimentar todos lindão. com a graça e a paz do Senhor, meu irmãozão Rômulo, meu pastorzão de Liardes. Só vejo amigos aqui, né? Amigos de jornada, não companheiros, mas amigos de jornada. Antes do pastor dizer aí que ele me desconcertou, eu quero só salientar que quem faz sempre será Deus. Então, isso, de maneira nenhuma, ter 2 pastores na minha turma vai me colocar numa posição de orgulho, de vaidade ou de constrangimento, talvez, porque eu sei que quem faz todas as coisas ali é Deus. Eu serei um mero facilitador, alguém que já passou naquele caminho ali, naquela trilha, e que vai dizer, olha, esse ponto aqui é um ponto mais relevante, e dar os direcionamentos que o curso merece, mas que em todos os momentos é Deus que fará. Em nenhum momento isso será para mim motivo de orgulho, de vaidade ou de qualquer outro ponto. Tá, meus irmãos? Deixa eu comentar um outro fato. Pastor? Vou chegar no Veredas também, tá, Salles? Vou comentar um outro fato, um outro ponto que aí faz parte da pregação de hoje, que foi a questão de eu não sou quem eu digo que sou, né? Eu sou como eu reajo. Algumas semanas atrás eu vi pela televisão, net, na verdade, um pai que estacionou o carro na fazenda com os 2 filhos dentro. E por um instante ele saiu e os filhos desengataram o carro e baixaram a manete de freio. E aí uma das crianças conseguiu saltar primeiro, tentou segurar o carro pela lateral e pela traseira e o outro permaneceu dentro. E instantes antes do carro descer a ladeira, o segundo filho conseguiu sair. O pai veio correndo desesperado de dentro do galpão e dizendo, solta, solta, sai, sai, sai. O carro caiu no barranco, capotou 3 ou 4 vezes. O pai, correndo, passou dos filhos. Depois esse pai olhou para trás, se ajoelhou e disse... Ele primeiro perguntou o que foi. Aí um deles disse, fui eu, papai. E o outro, fui eu, papai. Eles não sabiam dizer quem era. Mas aí o pai se ajoelhou, abriu os braços e disse, está tudo bem. Está tudo bem. Venham para cá. E os abraçou num gesto de amor incomparável. E eu me perguntei, das vezes que vi essa imagem, eu faria o mesmo? Eu conseguiria reagir nesse nível de amor? É claro que a gente, racionalmente pensando, sabe que os filhos são as coisas mais preciosas que nós temos. Não há bem material nenhum que possa se valer disso ou possa se comparar com isso. Daquele milésimo de segundo, você vai pensar, destruiu meu transporte, o único transporte, eu não sei. Mas destruiu, foi destruído. E naquela fração de segundo ele voltou e disse, nada disso importa. Meus filhos são mais importantes. Glória e a eu Deus, me pego a pensar a todos os momentos, e sempre que vejo esse vídeo, como eu reagiria no trânsito, se um cara lhe desse aquele dedo do meio diante de uma passagem, como eu reagiria quando eu estou na fila já aqui a 30, 50 metros, o cara pede para entrar, ou então simplesmente entra. Todos os dias, meus irmãos, todos os dias, nós temos que mortificar, quebrar o orgulho,
nos transformar e dizer: eu tenho que ser a semelhança de Cristo. Amém. Obrigado, meus irmãos. Coisa linda, Oswaldo. Obrigado pelo compartilhar, meu irmão. Obrigado, coisa linda mesmo. E muitas vezes, lindão, pelo que eu vejo, nós temos que ser intencionais. Amém. Oswaldo, você me fez chorar. Também. Coisa linda. Assistam o vídeo, que é fantástico. Jesus. Eu não preciso assistir, não, porque eu vivi o vídeo. A minha filha deu um PT, a minha filha mais nova deu um PT no nosso carro, e estava eu e a minha esposa em casa, e a gente sentiu no nosso espírito que algo estava acontecendo, e nós saímos ao encontro da minha filha, rodamos o Eusébio, ela estava num evento da faculdade, né, onde o professor de veterinária ia estar ensinando como é que ia fazer as inseminações artificiais em cavalos de raça, e ela tinha ido para aprender isso. E já era tarde mesmo